Oi, gente. Teve bastante pedido também do exercício 40 e eu vou resolver ele agora, da lista 1. Então, vamos ler o enunciado junto, como a gente costuma fazer, e aí vão acompanhando aí na lista e vou resolvendo. Já vou avisar antes que esse exercício, ele tem muita conta. Eu não coloquei todas as contas, então se alguém tiver dúvida em conta, tiver dado errado algum resultado, não bater, manda lá pra gente lá no fórum, pode até mandar a resolução pra gente tentar achar o erro. Mas é porque é muita continha mesmo, muito número assim, fração, raiz, acaba confundindo um pouco. Mas então vamos lá. O exercício 40 fala o seguinte: sejam U igual a 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3, V menos 2 sobre raiz de 6, 1 sobre raiz de 6, 1 sobre raiz de 6, e W, 0 menos 1 sobre raiz de 2 e 1 raiz de 2, que é como eu escrevi aí, a gente já deixa aí, para ficar mais fácil. O item 1 pede para que a gente prove que F, que é igual a UVW, é uma base ortonormal positiva. Então, tá, vamos começar assim, depois eu leio o 2 e o 3, porque é bastante passo esse item 1. Bom, primeira coisa, para a gente provar que é base, a gente tem que provar que esses três vetores são LI, certo? Então, como que eu fiz aqui? Para ser base, o V e W tem que ser LI. Então, eu montei o sisteminha usual, que a gente está acostumado, que alfa vezes U mais beta vezes V mais gama vezes W tem que ser o vetor nulo. Se alfa for igual a beta, que for igual a gama, e todos eles forem iguais a zero, simultaneamente, então a gente tem que os três vetores são LI. Então, disso sai esse sisteminha aqui. Sempre a primeira coordenada com a primeira, segunda com segunda, terceira com terceira. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 3 vezes alfa mais menos 2 sobre raiz de 6 vezes beta, mais 0 gama igual a 0. 1 sobre raiz de 3 alfa mais 1 sobre raiz de 6 beta menos 1 sobre raiz de 2 gama igual a 0. E 1 sobre raiz de 3 alfa mais 1 sobre raiz de 6 beta mais 1 sobre raiz de 2 gama igual a 0. Desse sistema, a gente tem que alfa igual a beta igual a gama igual a 0. Portanto, U, V e W são LI. Então, a gente tem aqui a primeira condição verificada. Podem ver que eu não estou mostrando as contas, porque é muita continha. Então, de novo, reforçamos. Quem tiver dúvida, se alguém tiver dúvida, manda pra gente lá no fórum, que a gente tenta achar o erro, ou enfim, a gente resolve. Bom, mas ainda não acabou o primeiro item. A gente acabou de provar que eles são uma base, mas a gente não falou. Não provou que eles são, que é uma base ortonormal e que ela é positiva. Então, agora vamos focar em ser ortonormal. O que é ser uma base ortonormal? É quando todos os vetores entre si fazem um ângulo de 90 graus, então, e todos eles são unitários. Então, é isso que a gente tem que mostrar. Tem mais de um jeito de mostrar isso, inclusive um dos monitores, o Matheus, já respondeu algumas dúvidas do exercício 40 no fórum, ele colocou a resolução dele, ele faz até diferente de mim. Ele usa, para provar que o ângulo entre todos os vetores são 90, ele usa a fórmula do cosseno. Eu, nesse caso, vou fazer o produto escalar, porque a gente sabe que se o produto escalar entre dois vetores for zero, quer dizer que o ângulo entre eles é 90 graus. Então, eu usei essa informação e também vou verificar cada módulo de cada vetor para ver se eles são unitários. Bom, primeira coisa, então, eu fiz o escalar V. Lembrando, como a gente calcula o produto escalar, produto escalar sempre vai dar um número, lembrando, é bom lembrar. Então, a gente vai fazer 1 sobre raiz de 3 vezes menos 2 sobre raiz de 6, mais 1 sobre raiz de 3 vezes 1 sobre raiz de 6, mais 1 sobre raiz de 3 vezes 1 sobre raiz de 6. E isso tem que dar zero. Se você fizer as contas, vai dar zero. Então, vamos para o próximo. Agora, a gente quer ver se o escalar W dá zero. Pode ver que eu fiz todos os vetores com todos.
porque a gente tem que ver entre todos. Se você tiver em mente, vocês estão vendo meu lápis e minha caneta? Então, se a gente vê entre as duas canetas aqui, eles têm 90 graus, entre a caneta azul e o lápis eles têm 90 graus, e entre a caneta rosa e o lápis eles têm 90 graus. É essa base que a gente quer chegar. Então, a gente tem que ver se todos entre todos tem 90 graus. Desculpa, gente, o amadorismo do vídeo. É bem amador mesmo. Eu tô até um tripé que eu não tinha. Tá sendo tudo meio que improvisado. Tá sendo tudo improvisado, então me perdoem. Mas é o que tem pra hoje, vamos lá. Então, vamos ver o produto escalar entre U e W. Esse é o vetor U, esse é o vetor W. Então, o produto escalar entre eles vai ser 1 sobre raiz de 3 vezes 0, mais 1 sobre raiz de 3 vezes menos 1 sobre raiz de 2, e mais 1 sobre raiz de 3 vezes 1 sobre raiz de 2. E se você fizer as contas, isso dá 0. Mesma coisa, eu não tô colocando todas as contas, porque esse exercício é muito cheio de conta. Então, se você tiver dúvida, manda lá no fórum. Agora, V escalar W. Então, isso vai ser, esse é o vetor V, esse é o vetor W, menos 2 sobre raiz de 6 vezes 0, mais 1 sobre raiz de 6 vezes menos 1 sobre raiz de 2, mais 1 sobre raiz de 6 vezes 1 sobre raiz de 2. E se você fizer as contas, isso vai dar 0. Então, a gente tem que todos os vetores formam 90 graus. Então, a gente já tem mais uma condição verificada e ela dá certo. Agora, ainda não terminamos de ver que ela é ortonormal, a gente precisa ver se os módulos dão 1. Então, vamos fazer módulo de 1, normal módulo, 1 sobre raiz de 3 ao quadrado, mais 1 sobre raiz de 3 ao quadrado, mais 1 sobre raiz de 3 ao quadrado. Raiz disso dá 1, se você fizer as contas. Mesma coisa para o vetor V. Essas são as coordenadas do vetor V. Soma dos quadrados das coordenadas, raiz. Dá 1 também. Mesma coisa para o vetor W. É a raiz da soma dos quadrados das coordenadas. Dá 1. Tudo certo. Então, agora a gente acabou de mostrar que essa é uma base e ela é ortonormal. Mas ainda falta uma coisa, que a gente tem que provar que F é uma base ortonormal positiva. Então, pra gente provar que é positiva, é o seguinte, o que a gente faz? Pra ver se é positiva, a gente tem dois jeitos. Igual no outro tinha mais de um jeito, que o Matheus até fez diferente, nesse também tem dois jeitos. Ou você vê que o produto misto é positivo, ou você faz o produto vetorial de U e V, e se isso der W, quer dizer que ela é positiva. Se isso der menos W, quer dizer que ela é negativa. Porque isso acontece. Vamos voltar de novo com o lápis aqui. E de novo, amadorismo, me desculpem. Bom, lembra que para calcular o misto, você tem que começar pelo produto vetorial e depois fazer o escalar com 1. Então, primeiro você vai fazer V vetorial W. Mas nesse caso é mais fácil fazer o segundo. Então, eu vou fazer esse aqui, mas se alguém quiser fazer por esse aqui, inclusive é ótimo para treinar, façam. E se tiver dúvida também, mandem lá no fórum. Por que a segunda dá certo? Porque a gente faz o seguinte, vocês lembram que o produto vetorial sempre dá um vetor, certo? E sempre dá um vetor que forma 90 graus. Então, se a gente tem esse vetor, que é essa caneta azul, e essa caneta rosa, ele vai dar um vetor aqui. Então, a gente tem uma base, certo? Então, é mais pra vocês terem a visão geométrica da coisa. Então, vamos fazer. Eu fiz o produto vetorial entre U e V. E vocês vão ter que fazer esse determinante. Então, aqui estão as coordenadas de U, aqui estão as coordenadas de V. Você tira o determinante, eu também não tô mostrando as contas aqui, porque são muitas continhas, mas se alguém tiver dúvida, pode mandar lá no fórum. E isso aqui vai dar exatamente o vetor W. Então, a gente acaba de verificar isso também. Então, a gente tem que... é uma base ortonormal positiva, certo? Vamos, então, pro item 2.
O item 2, a gente tem o seguinte. Ele pede para que a gente calcule a área do triângulo determinado pelos vetores 2u mais v e u menos v. Então, a primeira coisa que eu fiz foi determinar esses vetores. Bom, ele pede 2u mais v, então eu fiz aqui. É só fazer as continhas, a gente faz 2 vezes u e soma com v, coordenada por coordenada, e a gente tem que 2u mais v é esse vetor aqui. E eu também já fiz o u menos v. É só subtrair coordenada por coordenada do u, tirar o v, certo? Então, a gente tem esses dois vetores. Só que o que acontece? A gente tem como calcular a base de um paralelogramo. E pra gente calcular a área, a área de um paralelogramo, se a gente tem isso, a gente pode usar para calcular a área do triângulo, porque o triângulo vai ser a metade da área do paralelogramo, certo? Se a gente lembrar de um retângulo, é isso que acontece, mesma coisa para o paralelogramo. Mas, pra gente ter certeza de que fazer isso vai dar certo, a gente tem que verificar se esses dois vetores são LI, porque se eles forem LD, não vai formar paralelogramo. Então, foi isso que eu fiz. Eu verifiquei se eles são LI, e eles são. Como você vai fazer isso? A alfa vezes esse vetor mais beta vezes esse vetor tem que dar um vetor nulo. Monta o sistema, coordenado por coordenada. Então, a alfa vezes 2, raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 6, mais 2 raiz de 2 mais 2 sobre raiz de 6 beta, igual a 0. Tananã, tananã. Isso vezes alfa mais isso vezes beta igual a 0. Isso vezes alfa, isso vezes beta. E a gente chega que alfa igual a beta igual a 0. Então, eles são LI. Então, a gente pode calcular a área. Então, a área vai ser meio e a área do paralelogramo era 2u mais v, o módulo do produto vetorial entre os dois vetores LI. E aqui a única coisa que a gente vai fazer é dividir por 2, certo? Então, é isso. Vamos fazer o produto vetorial entre 2u mais v e u menos v. Você tem que calcular esse determinante aqui. Aqui está o vetor 2u mais v, aqui está o vetor u menos v. E JK, calcula. Esse determinante também não fiz, porque é muita continha. Fiz aqui, mas não tô mostrando no vídeo. Quem tiver dúvida, me chama. E a gente resulta nesse vetor aqui. Para a área, a gente vai ter que calcular o módulo disso aqui. Então, a área vai ser a metade do módulo desse vetor. O módulo é a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas. Temos isso aqui. Se você fizer as contas, você vai chegar que a área é 3 sobre 2 unidades de área. Certo? E também tem o PDF lá do Mateus, gente, resolvido. Bom, agora, então a gente já tem item 2, agora vamos pro item 3. O item 3 pede para a gente determinar a projeção ortogonal do vetor 3u mais 5v sobre o vetor 2u. Então, gente, lembrando que a projeção ortogonal é o seguinte: quando você tem um vetor aqui e um vetor aqui, eles são LI, você vai fazer isso aqui e essa aqui vai ser a projeção ortogonal desse vetor sobre esse. Então, é como se esse vetor fosse o 3u mais o 5v e esse aqui fosse o 2v, certo? E a projeção ortogonal vai dar um alfa vezes o 2v, que é essa forma. Então, a primeira coisa que eu fiz foi determinar quem é 3u mais 5v. Como você faz isso? Você faz 3 vezes o vetor u mais 5 vezes o vetor v, depois soma. Coordenado por coordenada, eu cheguei nesse vetor. Quem tiver dúvida em conta, me fala. E o 2u também. Então, temos aqui os dois vetores. E temos essa fórmula da projeção ortogonal, que é como se eu fizesse um alfa 2v, certo? Então, esse número aqui é o produto escalar dos dois vetores sobre o módulo ao quadrado do vetor que a gente está tentando chegar, vezes o vetor que está lá deitadinho, que era a outra caneta. Certo? Então, essa é a fórmula, a gente vai fazer isso agora. Também não fiz conta por conta, mas eu fiz primeiro, então, o produto escalar entre 3u mais 5v e 2v, que é só fazer esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, isso dá 10.
E depois eu fiz o quadrado do módulo de 2V, isso deu 4. Então, a projeção desses dois vetores vai ser 10 quartos de 2V. Isso vai dar 5 sobre 2 vezes o vetor 2V. E é nisso que a gente chega, é esse o resultado. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que ficar, conceitual, de continha, manda ela pra gente, ou qualquer outra coisa. E fiquem ligados que a gente vai soltar bastante vídeo. E é pra ajudar na explicação, né, dos exercícios mais pedidos. Então peçam lá, porque é ótimo a gente ter uma base de onde vocês estão em dúvida pra ir fazendo os vídeos, beleza? Tchau, tchau.